Eduardo Silveira tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas nunca reparou na faxineira Marina Santos. Até o dia em que a viu chorando escondido no trabalho. Curioso, decidiu seguir Marina até em casa. O que descobriu naquele dia mudaria sua vida para sempre. Eduardo Silveira ajustou a gravata importada enquanto observava o movimento da avenida através da janela de vidro de seu escritório no último andar da Torres Corporation. Aos 42 anos, ele comandava um império empresarial avaliado em milhões. Mas naquele momento algo diferente chamou sua atenção. Não eram os carros de luxo na rua ou os relatórios financeiros sobre sua mesa. Era Marina Santos, a faxineira que trabalhava silenciosamente em seu andar há mais de um ano. Eduardo nunca havia prestado atenção real nas pessoas que limpavam o prédio. Para ele, eram apenas funcionários invisíveis que apareciam depois do expediente e desapareciam antes do amanhecer. Mas naquele dia, enquanto trabalhava até tarde, algo na postura de Marina o intrigou. Ela não era como as outras faxineiras barulhentas que ele ocasionalmente encontrava pelos corredores. Marina se movia em completo silêncio, quase como uma sombra, limpando cada canto com uma precisão quase obsessiva. O que mais chamou a atenção de Eduardo foi a forma como Marina segurava o telefone. Eram quase 9 da noite quando o celular dela tocou, e Eduardo viu através da porta de vidro a transformação completa no rosto da jovem. O semblante calmo e controlado se desfez instantaneamente, dando lugar a uma expressão de desespero absoluto. Marina atendeu a ligação com as mãos tremendo visivelmente, e mesmo à distância, Eduardo pôde perceber que algo estava muito errado. A conversa durou apenas alguns minutos, mas foi suficiente para Eduardo notar que Marina não era apenas uma funcionária comum. A forma como ela falava ao telefone revelava educação refinada, usando palavras que não condiziam com sua posição. Quando desligou, Marina se apoiou na parede e começou a chorar silenciosamente, cobrindo o rosto com as mãos de uma forma tão desesperada que até mesmo Eduardo, acostumado com a frieza do mundo dos negócios, sentiu um aperto no peito. Intrigado, Eduardo fingiu estar ocupado com papéis enquanto observava Marina discretamente. Ela enxugou as lágrimas rapidamente, como se tivesse pressa de esconder qualquer sinal de fraqueza, e voltou ao trabalho com ainda mais intensidade. O que Eduardo notou em seguida o deixou ainda mais curioso. Marina limpava seu escritório com um cuidado quase reverencial, como se cada objeto fosse uma peça valiosa de museu. Ela não apenas passava o pano nos móveis, ela os lustrava até que brilhassem como espelhos. Durante os dias seguintes, Eduardo começou a prestar atenção em detalhes que havia ignorado por meses. Marina sempre chegava pontualmente às 8 da noite e terminava o serviço exatamente à meia-noite. Nunca aceitava horas extras, mesmo quando outros funcionários da limpeza ficavam até mais tarde para ganhar dinheiro adicional. Toda vez que a supervisora oferecia trabalho nos fins de semana, Marina recusava educadamente, sempre com a mesma desculpa: tenho outros compromissos. A curiosidade de Eduardo se intensificou quando percebeu um hábito peculiar de Marina. Durante o intervalo para o lanche, ela não ia até a copa com os outros funcionários. Em vez disso, sentava-se sozinha em um canto do corredor, sempre olhando fotos no celular. Eduardo conseguiu espiar algumas vezes e notou que eram fotos de um casal de idosos. Marina olhava essas imagens com uma expressão de tristeza profunda, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. O que mais intrigava Eduardo era a contradição que Marina representava. Suas mãos, apesar do trabalho pesado, eram cuidadas demais para uma faxineira. Ela usava um creme hidratante caro, que Eduardo reconheceu porque sua ex-esposa usava o mesmo. Além disso, Marina falava baixo, mas sua dicção era perfeita, sem os vícios de linguagem comuns entre os funcionários da limpeza. Era como se ela fosse uma atriz interpretando um papel que não lhe cabia perfeitamente. A situação se tornou ainda mais misteriosa quando Eduardo decidiu verificar a ficha de Marina no Departamento de Recursos Humanos. Patrícia Lima, sua secretária, trouxe o arquivo sem fazer perguntas, acostumada com as excentricidades do chefe. Eduardo descobriu informações básicas. Marina Santos, 28 anos, endereço no bairro Vila Esperança, referências profissionais impecáveis.
Mas algo no documento o incomodou. A letra da assinatura de Marina era elegante demais, quase artística, contrastando com a simplicidade dos dados fornecidos. Eduardo decidiu testar sua teoria de forma sutil. Durante uma das noites em que trabalhou até tarde, deixou propositalmente alguns documentos em inglês espalhados sobre a mesa. No dia seguinte, notou que os papéis estavam organizados em ordem alfabética. Quando perguntou a Marina se havia mexido nos documentos, ela respondeu com naturalidade que apenas os havia arrumado por assunto, demonstrando que não apenas sabia ler em inglês, mas também entendia o conteúdo empresarial dos papéis. A gota d'água foi quando Eduardo presenciou uma cena que o deixou completamente intrigado. Era uma sexta-feira chuvosa quando Marina recebeu outra ligação desesperada. Desta vez, Eduardo conseguiu ouvir fragmentos da conversa. Mãe, eu sei que está difícil. Não posso sair do trabalho agora. Prometo que amanhã cedo estarei aí. Aguentem só mais um pouco, por favor. A voz de Marina estava quebrada, carregada de uma dor que Eduardo jamais havia presenciado em sua vida privilegiada. Quando Marina desligou o telefone, ela não conseguiu segurar as lágrimas. Eduardo viu aquela mulher forte e resiliente desmoronar completamente, soluçando de uma forma que tocou algo profundo em seu coração há muito tempo adormecido. Foi nesse momento que Eduardo tomou uma decisão que mudaria ambas as vidas para sempre. Ele iria descobrir quem Marina Santos realmente era e por que uma pessoa claramente educada e inteligente estava trabalhando como faxineira em sua empresa. Na segunda-feira seguinte, Eduardo contratou discretamente um investigador particular. Não era por malícia ou desconfiança profissional, mas por uma curiosidade genuína que havia se transformado em preocupação. Algo sobre Marina o intrigava de forma inexplicável, como se o universo estivesse tentando mostrar algo importante que ele havia ignorado por muito tempo. O investigador recebeu instruções simples: descobrir onde Marina realmente morava, com quem vivia e por que uma pessoa com sua educação aparente estava trabalhando em um emprego que claramente estava abaixo de suas qualificações. Eduardo não imaginava que essa decisão aparentemente simples revelaria uma verdade tão chocante que mudaria completamente sua perspectiva sobre privilégio, família e o verdadeiro significado da riqueza. Enquanto esperava o relatório do investigador, Eduardo continuou observando Marina com ainda mais atenção. E quanto mais a observava, mais certeza tinha de que estava prestes a descobrir algo que transformaria não apenas sua curiosidade em admiração, mas também o faria questionar tudo o que acreditava saber sobre dignidade, sacrifício e o poder do amor familiar. Lucas Montenegro tinha 20 anos de experiência como investigador particular, mas nunca havia recebido um pedido como o de Eduardo Silveira. Durante a reunião confidencial no escritório da Torres Corporation, Eduardo não queria saber sobre traições conjugais ou fraudes financeiras. Ele queria entender por que sua faxineira chorava silenciosamente durante o trabalho e por que uma pessoa com educação refinada estava limpando escritórios no turno da noite. Não é paranoia empresarial, explicou Eduardo, caminhando nervosamente pela sala. É algo diferente. Marina Santos não é apenas uma funcionária comum. Há algo sobre ela que não se encaixa e preciso saber a verdade. Ela chora quase todas as noites. Recebe ligações que a deixam desesperada e tem um jeito de falar que não condiz com sua posição. Quero que você descubra quem ela realmente é. Lucas aceitou o caso, intrigado pela natureza incomum da investigação. Na primeira noite de vigilância, ele se posicionou estrategicamente no estacionamento da Torres Corporation às 11h40 da noite, aguardando o término do expediente de Marina. O prédio empresarial estava quase vazio, com apenas as luzes de segurança iluminando os corredores. Lucas ajustou a câmera de longa distância e se preparou para uma noite que revelaria segredos que nenhum dos dois homens estava preparado para descobrir. Quando Marina saiu do prédio exatamente à meia-noite, Lucas imediatamente percebeu que Eduardo estava certo sobre ela ser diferente. Marina não caminhava como uma funcionária cansada após mais um turno cansativo. Seus passos eram rápidos e determinados, carregados de urgência desesperada. Ela verificava o celular constantemente e olhava ao redor nervosamente, como se estivesse atrasada para o compromisso mais importante de sua vida. A primeira surpresa
veio quando Marina não se dirigiu ao ponto de ônibus mais próximo, como faziam todos os outros funcionários da limpeza. Em vez disso, ela caminhou rapidamente por 6 quarteirões até chegar à Farmácia Central, um estabelecimento conhecido por funcionar 24 horas e vender medicamentos importados e especializados. Era quase 00:15 quando Marina empurrou a porta de vidro da farmácia, e Lucas se posicionou discretamente do outro lado da rua para observar. Através das janelas iluminadas da farmácia, Lucas testemunhou uma cena que o deixou completamente intrigado. Marina não estava comprando analgésicos comuns ou produtos de higiene pessoal. Ela apresentou ao farmacêutico uma receita médica dobrada cuidadosamente e aguardou com ansiedade visível enquanto ele analisava o documento. O farmacêutico balançou a cabeça positivamente e começou a separar vários medicamentos diferentes das prateleiras mais altas e protegidas. Lucas notou que Marina abriu sua carteira e começou a contar dinheiro com movimentos nervosos e precisos. Não eram cartões de crédito ou cheques, eram notas amassadas de pequeno valor, claramente economias pessoais guardadas cuidadosamente. Ela contou e recontou o dinheiro 3 vezes, fazendo cálculos mentais que pareciam dolorosos. Quando o farmacêutico anunciou o valor total da compra, Marina fechou os olhos por um momento, respirou fundo e assentiu com a cabeça. O valor dos medicamentos era impressionante, R$ 470. Lucas sabia que o salário de uma faxineira no turno noturno dificilmente ultrapassava R$ 1.200 mensais. Marina estava gastando quase metade de seu salário mensal em medicamentos, e pela frequência com que o farmacêutico a cumprimentou, era óbvio que ela era uma cliente regular. Ela pagou a conta usando todas as notas que tinha na carteira, não sobrando praticamente nada para outras despesas. Quando Marina saiu da farmácia carregando uma sacola pesada de medicamentos, Lucas percebeu que suas mãos tremiam visivelmente. Não era apenas pelo peso da sacola ou pelo frio da madrugada. Era um tremor de ansiedade pura, como se ela estivesse correndo contra o tempo para salvar algo muito precioso. Marina segurou a sacola contra o peito como se fosse proteger um tesouro insubstituível e se dirigiu rapidamente ao ponto de ônibus. A segunda descoberta chocante veio quando Marina subiu no ônibus. Lucas esperava que ela pegasse uma condução direta para o bairro Vila Esperança, conforme constava em sua ficha de funcionária. No entanto, Marina embarcou em um ônibus que seguia na direção completamente oposta, rumo à zona norte da cidade. Lucas decidiu segui-la de carro, mantendo uma distância segura para não despertar suspeitas. A viagem se transformou em uma verdadeira odisseia urbana que testou até mesmo a paciência profissional de Lucas. Marina permaneceu no primeiro ônibus por 50 minutos, atravessando bairros que se tornavam progressivamente mais distantes do centro da cidade. Quando finalmente desceu, eram quase 2 da manhã, e ela imediatamente se dirigiu a outro ponto de ônibus para aguardar a segunda condução. Lucas percebeu que Marina não estava apenas economizando dinheiro escolhendo trajetos mais baratos. Ela estava deliberadamente complicando seu caminho, como se quisesse dificultar que alguém descobrisse seu verdadeiro destino. Durante a espera de 15 minutos pelo segundo ônibus, Lucas observou Marina através dos espelhos de seu carro. Ela verificava constantemente o celular, fazendo cálculos mentais do tempo que ainda levaria para chegar ao destino. Suas expressões faciais alternavam entre ansiedade, cansaço e uma determinação férrea que impressionou até mesmo o investigador experiente. Marina segurava a sacola de medicamentos com cuidado extremo, como se o conteúdo fosse importantíssimo. O segundo ônibus a levou para uma região ainda mais afastada da cidade, onde as ruas eram mal iluminadas e os pontos de ônibus eram simples postes sem cobertura. Marina desceu após mais 40 minutos de viagem e, para surpresa de Lucas, aguardou por uma terceira condução. Eram quase 3 da manhã quando ela finalmente embarcou no último ônibus, que seguia para a periferia mais distante da Zona Norte. Lucas continuou seguindo o ônibus por mais 1 hora e 20 minutos, atravessando bairros que ele conhecia apenas de relatórios policiais e noticiários sobre violência urbana. As ruas se tornavam progressivamente mais precárias, com casas simples misturadas a terrenos vazios e construções inacabadas. A iluminação pública era esparsa,
e Lucas teve que aumentar a distância para não ser detectado nas ruas desertas. Quando Marina finalmente desceu do terceiro ônibus, Lucas verificou o relógio. Eram 4h20 da manhã. Marina havia viajado por mais de 4 horas para chegar ao seu destino, e Lucas calculou que ela teria que repetir o mesmo trajeto no dia seguinte para chegar ao trabalho pontualmente às 8 da noite. Era um ciclo de sacrifício que poucos seres humanos conseguiriam manter por muito tempo sem colapsar física e emocionalmente. Marina não se dirigiu para nenhuma das casas modestas mas organizadas do bairro onde havia descido do ônibus. Em vez disso, ela caminhou por mais 20 minutos através de ruas cada vez mais precárias, passando por terrenos baldios e construções que pareciam ter sido abandonadas há décadas. Lucas estacionou seu carro em um local seguro e continuou a investigação a pé, tomando cuidado redobrado para não ser descoberto na área deserta. O que Lucas viu quando Marina chegou ao seu destino final o deixou completamente chocado e sem palavras. Marina se dirigiu para uma construção que não podia ser chamada de casa no sentido tradicional da palavra. Era uma estrutura que parecia ter sido parcialmente destruída por algum incêndio ou desastre natural no passado. As janelas estavam completamente quebradas e cobertas improvisadamente com pedaços de plástico transparente e papelão. O telhado tinha várias telhas faltando, deixando buracos que eram cobertos com lonas amarradas precariamente. Não havia sinais visíveis de energia elétrica, água encanada ou qualquer infraestrutura básica que tornasse o local habitável. Marina tirou uma chave enferrujada do bolso e abriu a porta da frente com extremo cuidado, como se temesse que toda a estrutura pudesse desabar com movimentos bruscos. Antes de entrar, ela olhou ao redor nervosamente, verificando se não estava sendo observada por curiosos ou pessoas mal intencionadas. Lucas se escondeu atrás de uma árvore seca próxima e continuou observando, completamente incrédulo com o que estava presenciando. Poucos minutos depois de Marina entrar na construção precária, uma luz fraca e amarelada apareceu em uma das janelas cobertas com plástico. Não era luz elétrica, mas sim a claridade característica de velas ou lamparinas a querosene. Lucas percebeu que Marina não estava sozinha naquela construção. Através das frestas das janelas improvisadamente cobertas, ele conseguiu distinguir sombras de pelo menos 2 outras pessoas se movendo no interior do local. Lucas permaneceu observando por mais alguns minutos, tentando processar a magnitude do que havia descoberto. Vozes baixas e abafadas vinham do interior da construção, e ocasionalmente Lucas escutava Marina falando em tom carinhoso e reconfortante com alguém. Era óbvio que ela não estava apenas visitando o local. Ela morava ali e cuidava de outras pessoas que também viviam naquelas condições extremamente precárias. A realização mais chocante para Lucas foi compreender que Marina havia mentido deliberadamente sobre seu endereço na ficha de funcionária. Mais do que isso, ela estava fazendo um sacrifício diário que poucos seres humanos conseguiriam sustentar. Trabalhava 8 horas limpando escritórios, gastava quase todo o seu salário em medicamentos caros, e viajava mais de 4 horas todas as noites para cuidar de pessoas que viviam em uma construção que deveria ter sido condenada pelas autoridades sanitárias. Quando a luz se apagou e a construção voltou à escuridão completa, Lucas decidiu encerrar a vigilância da primeira noite. Ele havia coletado informações suficientes para compreender que a situação de Marina era infinitamente mais complexa e tocante do que Eduardo havia imaginado. A jovem não estava apenas trabalhando como faxineira por necessidade financeira temporária. Ela estava sustentando e cuidando de pessoas em estado de vulnerabilidade extrema, sacrificando sua própria vida e bem-estar no processo. Durante o trajeto de volta para casa, Lucas refletiu profundamente sobre tudo o que havia observado. Marina representava um nível de dedicação e sacrifício que desafiava sua compreensão sobre natureza humana. Ela trabalhava incansavelmente, economizava cada centavo para comprar medicamentos caros e fazia uma jornada épica todas as noites para chegar até pessoas que claramente dependiam completamente de seus cuidados. Na manhã seguinte, Lucas ligou para Eduardo com informações que sabia que chocariam o empresário. Senhor Eduardo, preciso informá-lo que Marina Santos é muito mais extraordinária do que qualquer um de nós imaginou.
O que descobri na primeira noite de investigação vai mudar completamente sua perspectiva sobre ela e sobre o significado real de dedicação familiar. Eduardo ouviu o relatório completo de Lucas em silêncio absoluto, sentindo uma mistura de choque, admiração e algo que ele não conseguia identificar completamente. A imagem de Marina fazendo aquela jornada épica todas as noites, gastando praticamente todo o seu salário em medicamentos e vivendo em condições subhumanas para cuidar de outras pessoas, havia tocado algo muito profundo em seu coração, há muito tempo adormecido pela riqueza e privilégios. Eduardo não conseguiu dormir depois do relatório de Lucas. A imagem de Marina fazendo aquela jornada épica todas as noites o assombrava, mas havia algo mais profundo o incomodando. Quando Lucas descreveu a localização da casa abandonada, uma sensação estranha tomou conta de Eduardo, como se aquele lugar fosse familiar de alguma forma que ele não conseguia explicar. Na manhã seguinte, Eduardo tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele iria até a casa abandonada e veria com os próprios olhos a realidade de Marina. Não era curiosidade mórbida ou desconfiança. Era algo mais profundo, uma necessidade inexplicável de entender por que se sentia tão conectado com o sofrimento daquela jovem. Eduardo dirigiu seu carro de luxo pelas ruas que se tornavam progressivamente mais precárias, seguindo as coordenadas que Lucas havia fornecido. A cada quilômetro, as mansões e prédios comerciais davam lugar a casas simples, depois a barracos, até chegar à região mais abandonada da Zona Norte. Quando finalmente estacionou a algumas quadras de distância da construção que Lucas havia descrito, Eduardo sentiu um aperto no peito que não conseguia explicar. Era meio-dia de uma sexta-feira ensolarada, mas a área parecia eternamente sombria. Eduardo caminhou cuidadosamente pelas ruas sem asfalto, evitando buracos e entulhos, até avistar a construção que seria o lar de Marina. O que ele viu o deixou sem palavras. A estrutura estava ainda pior do que Lucas havia descrito. Parecia um cenário pós-apocalíptico, com paredes rachadas, janelas vedadas com plásticos rasgados e um telhado que ameaçava desabar a qualquer momento. Eduardo se escondeu atrás de um muro parcialmente destruído e aguardou. Ele sabia que Marina chegaria em algumas horas, mas queria entender melhor o ambiente onde ela vivia. O que mais o chocou foi perceber que não havia outras pessoas na área. A construção de Marina estava isolada, cercada apenas por terrenos baldios e destroços de outras construções que haviam sido abandonadas anos antes. Quando o sol começou a se pôr, Eduardo finalmente ouviu passos se aproximando. Marina apareceu na esquina, carregando uma sacola pesada que ele reconheceu como sendo da farmácia. Mesmo à distância, Eduardo pôde ver a exaustão em seus movimentos. Ela havia trabalhado a noite inteira, viajado por mais de 4 horas, e ainda assim caminhava com determinação férrea rumo à construção precária. O que Eduardo presenciou em seguida o marcaria para o resto da vida. Quando Marina abriu a porta da construção, 2 figuras se aproximaram dela cambaleando. Eram um homem e uma mulher idosos, claramente doentes e dependentes de cuidados constantes. A forma como Marina os abraçou, com uma ternura infinita misturada com preocupação desesperada, revelou imediatamente a verdade. Eram seus pais. Eduardo assistiu, completamente emocionado, ao reencontro diário entre Marina e seus pais. O homem idoso, que parecia ter dificuldades para caminhar, se apoiou em Marina como se ela fosse sua única fonte de força no mundo. A mulher, visivelmente debilitada e com movimentos lentos, segurou o rosto da filha com mãos trêmulas, como se quisesse se certificar de que Marina havia voltado em segurança mais uma vez. Mas foi quando Eduardo conseguiu ver melhor o rosto do homem idoso que sua vida mudou completamente. Mesmo envelhecido, debilitado e em condições precárias, Eduardo reconheceu instantaneamente aqueles traços familiares. O coração dele parou por um momento e suas pernas quase cederam. O homem que Marina abraçava com tanto carinho era João Santos, o motorista que havia trabalhado para a família Silveira durante toda a infância de Eduardo. As memórias voltaram como uma avalanche devastadora. João não era apenas um funcionário. Ele havia sido uma figura paterna para Eduardo quando seus pais biológicos estavam sempre viajando a negócios. João o levava para a escola todos os dias,
o ajudava com a lição de casa e até mesmo o consolava quando Eduardo se sentia solitário na mansão vazia. A mulher idosa era Isabel, a cozinheira da família, que preparava os pratos favoritos de Eduardo e o tratava como se fosse seu próprio neto. Eduardo lembrou-se de Marina. Ela era a filha de João e Isabel, a menina que ocasionalmente visitava a mansão do Silveira nos fins de semana. Eduardo e Marina haviam brincado juntos no jardim da mansão quando eram crianças, mas ela era alguns anos mais nova, então não haviam desenvolvido uma amizade próxima. Eduardo lembrava-se vagamente de uma garotinha tímida e educada, que sempre tratava todos com uma gentileza impressionante para sua idade. A realização mais chocante veio quando Eduardo compreendeu que João e Isabel estavam vivendo naquelas condições desumanas. Como isso havia acontecido? João havia sido um funcionário dedicado da família Silveira por mais de 20 anos. Eduardo lembrava-se de como seus pais sempre elogiavam a honestidade e dedicação de João. Isabel era considerada parte da família, sempre presente nos momentos mais importantes da infância de Eduardo. Eduardo observou Marina ajudando seus pais a caminhar de volta para o interior da construção precária. Através das frestas das janelas cobertas com plástico, ele pôde ver a luz fraca de velas iluminando o ambiente. Marina havia tirado os medicamentos da sacola e estava organizando-os cuidadosamente, explicando aos pais qual remédio cada um deveria tomar e em que horário. Era uma cena de amor familiar puro, mas acontecendo em condições que nenhum ser humano deveria suportar. A culpa que Eduardo sentiu naquele momento foi avassaladora. Como ele não havia sabido que João e Isabel estavam passando por dificuldades tão extremas? Porque nenhum membro de sua família havia entrado em contato com os antigos funcionários? Eduardo lembrou-se de que, quando completou 18 anos e foi estudar no exterior, perdeu completamente o contato com as pessoas que haviam cuidado dele durante a infância. Eduardo permaneceu observando por mais alguns minutos, tentando processar a magnitude da situação. Marina não era apenas uma faxineira dedicada. Ela era uma filha que havia sacrificado completamente sua própria vida para cuidar de pais que um dia cuidaram dele como se fosse da família. A jovem que chorava silenciosamente durante o trabalho estava carregando um fardo que poucos seres humanos conseguiriam suportar. Quando Eduardo finalmente se afastou da área, dirigindo de volta para sua mansão luxuosa, ele estava completamente transformado. A viagem de volta foi feita em silêncio absoluto, com Eduardo processando memórias da infância e tentando entender como havia permitido que pessoas tão importantes em sua formação chegassem a uma situação tão desesperadora. Naquela noite, Eduardo não conseguiu trabalhar, comer ou dormir. Ele passou horas navegando na internet, procurando por qualquer informação sobre João e Isabel Santos. O que descobriu o deixou ainda mais chocado. Havia registros de um processo judicial antigo envolvendo a família Santos e a Torres Corporation, a empresa de Eduardo. Aparentemente, anos atrás, houve um acidente que resultou na demissão de João e em problemas de saúde tanto para ele quanto para Isabel. Eduardo ligou para Lucas no meio da madrugada, pedindo uma investigação completa sobre o caso da família Santos. Ele precisava entender exatamente o que havia acontecido e por que João e Isabel estavam vivendo em condições tão precárias. Mais importante ainda, ele precisava descobrir se sua família ou sua empresa tinham alguma responsabilidade na tragédia que havia destruído a vida de pessoas que ele considerava como família. A descoberta que Eduardo estava prestes a fazer sobre o passado não apenas explicaria a situação desesperadora da família Santos, mas também revelaria uma verdade tão devastadora que mudaria completamente sua compreensão sobre privilégio, responsabilidade e o verdadeiro custo do sucesso empresarial. Enquanto Marina cuidava de seus pais naquela construção precária, sem saber que o menino que ela havia conhecido na infância agora era seu chefe, Eduardo passava a primeira noite insone de sua vida adulta, sabendo que no dia seguinte teria que enfrentar verdades sobre seu passado que poderiam destruir tudo que ele acreditava sobre sua família e sobre si mesmo. A conexão entre o milionário e a faxineira era mais profunda e mais dolorosa do que qualquer um deles poderia imaginar. E a verdade que Eduardo estava prestes a descobrir não apenas explicaria por que Marina chorava todas as noites no trabalho,
Mas também revelaria um segredo familiar que havia sido escondido dele durante décadas. Eduardo não dormiu um minuto sequer naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto envelhecido e sofrido de João, o homem que havia sido seu herói na infância. As memórias voltavam em ondas. João ensinando-o a andar de bicicleta no jardim da mansão, Isabel preparando seu bolo de chocolate favorito nos aniversários, Marina brincando timidamente de bonecas enquanto os pais trabalhavam. Às 5 da manhã, Eduardo desistiu de tentar dormir e ligou para Lucas. Preciso que você investigue tudo sobre a família Santos. Quero saber cada detalhe do que aconteceu com eles nos últimos 20 anos. E Lucas, há algo que preciso te contar. Eu conheço essa família desde criança. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Senhor Eduardo, já comecei a investigar ontem à noite. O que descobri até agora é perturbador. Posso estar no seu escritório em 1 hora com os primeiros relatórios. Quando Lucas chegou à Torres Corporation, Eduardo estava pálido e nervoso como nunca havia estado em toda a sua vida adulta. O investigador espalhou documentos, fotos antigas e registros oficiais sobre a mesa de mogno do escritório, criando um mosaico doloroso da tragédia que havia destruído a família Santos. Senhor Eduardo, começou Lucas com voz solene. A família Santos não era apenas funcionária comum. João Santos era o motorista pessoal de seu pai por mais de 20 anos. E Isabel trabalhava como administradora doméstica da mansão da família Silveira. Mas há algo mais importante. Eles eram donos de uma pequena empresa própria. Eduardo se inclinou para a frente, completamente absorto. Lucas continuou, apontando para documentos antigos. A Santos em Filha era uma empresa de catering e eventos que João e Isabel criaram usando as economias de décadas de trabalho. Marina tinha 15 anos quando eles abriram o negócio e a empresa estava prosperando. Eles atendiam casamentos, formaturas, eventos corporativos. Chegaram a ter 12 funcionários. As fotos que Lucas mostrou partiram o coração de Eduardo. Era a família Santos em seus dias de glória. João usando um terno elegante na inauguração da empresa, Isabel sorrindo orgulhosa ao lado de um buffet elaborado, Marina adolescente ajudando nos eventos com um sorriso radiante. Eles pareciam felizes, prósperos, cheios de sonhos e esperanças para o futuro. A empresa estava crescendo rapidamente, continuou Lucas, e eles haviam acabado de assinar um contrato grande para fornecer alimentação para os funcionários de uma fábrica na Zona Norte. Era o contrato que faria a diferença definitiva na vida deles. Marina havia conseguido uma bolsa para estudar administração na melhor universidade particular da cidade. Eduardo sentia o coração acelerar, pressentindo que algo terrível estava prestes a ser revelado. Lucas virou a página do relatório e sua expressão se tornou sombria. Em 15 de março, há exatamente 12 anos, aconteceu o acidente que destruiu tudo. A revelação que veio em seguida fez o mundo de Eduardo desabar completamente. Lucas mostrou relatórios técnicos, laudos periciais e fotografias que documentavam uma tragédia que havia sido cuidadosamente escondida da opinião pública. Um vazamento químico na fábrica da Torres Corporation, empresa da família de Eduardo, havia contaminado todo o sistema de água da região onde funcionava a Santos em Filha. O vazamento aconteceu durante a madrugada, explicou Lucas com voz pesada. Produtos químicos industriais se infiltraram no sistema de abastecimento de água da Zona Norte. Na manhã seguinte, quando a equipe da Santos em Filha preparou a comida para o evento mais importante que haviam conseguido até então, eles não sabiam que a água estava contaminada. Eduardo sentia náuseas enquanto Lucas continuava. 300 pessoas ficaram intoxicadas no evento. Não houve vítimas, graças aos céus, mas a Santos em Filha foi responsabilizada criminalmente. João e Isabel perderam tudo: a empresa, a licença para trabalhar com alimentação, as economias, a casa que haviam comprado com tanto sacrifício. As lágrimas escorriam pelo rosto de Eduardo, enquanto Lucas mostrava os documentos do processo judicial. A Torres Corporation havia sido a verdadeira responsável pela contaminação, mas seus advogados conseguiram transferir toda a culpa para a pequena empresa da família Santos. João e Isabel não tinham recursos financeiros para contratar advogados competentes e acabaram sendo destruídos pelo sistema judicial. Há mais, Sr. Eduardo, disse Lucas com hesitação.
João sofreu um colapso nervoso quando perdeu tudo. Isabel desenvolveu problemas cardíacos graves pelo estresse. Marina, que tinha apenas 17 anos na época, abandonou os estudos para trabalhar e sustentar os pais. Ela tentou limpar o nome da família por anos, mas nunca conseguiu. Eduardo se levantou e caminhou até a janela, tentando processar a magnitude da injustiça. A família que havia cuidado dele na infância, que o havia tratado como filho, havia sido destruída pela empresa de sua própria família. E o pior, Eduardo nunca havia sabido de nada. Meu pai escondeu isso de mim, murmurou Eduardo com voz quebrada. Eu estava estudando no exterior quando tudo aconteceu. Quando voltei, anos depois, nunca questionei por que João e Isabel não trabalhavam mais conosco. Meu pai apenas disse que eles haviam se aposentado e se mudado para longe. Lucas mostrou mais documentos devastadores. Sua família pagou uma indenização milionária para as vítimas do evento, mas João e Isabel nunca receberam um centavo. Pior ainda, foram ameaçados juridicamente para não falarem sobre o caso. Assinaram um termo de silêncio em troca de não serem processados criminalmente. A realização mais dolorosa veio quando Eduardo compreendeu completamente a situação. Marina não estava apenas trabalhando como faxineira por necessidade. Ela estava trabalhando para a mesma empresa que havia destruído sua família, sem saber que Eduardo era o filho do homem responsável por toda a sua tragédia. Todos os dias, ela limpava o escritório do herdeiro da fortuna construída sobre a ruína de seus sonhos. Eduardo se ajoelhou no chão de seu escritório luxuoso, soluçando como nunca havia chorado na vida adulta. A culpa era avassaladora, mas mais forte ainda era a admiração pela força sobre-humana de Marina. Mesmo depois de ter tudo destruído injustamente, mesmo vivendo em condições desumanas, ela continuava sendo a pessoa gentil e dedicada que ele havia conhecido na infância. Lucas, disse Eduardo com voz determinada, enxugando as lágrimas, quero que você investigue cada centavo que minha família possui. Quero saber exatamente quanto dinheiro a Torres Corporation lucrou com o acidente que destruiu a família Santos. E quero todos os documentos originais do processo, incluindo as gravações das ameaças que fizeram a eles. Lucas assentiu respeitosamente. O que o senhor pretende fazer com essas informações? Eduardo olhou pela janela em direção ao bairro distante onde Marina cuidava de seus pais em uma casa destruída e tomou a decisão mais importante de sua vida. Vou consertar o maior erro que minha família já cometeu. Não importa quanto custe, não importa se isso destruir nossa empresa. João e Isabel cuidaram de mim quando eu era criança. E agora é minha vez de cuidar deles. A descoberta sobre o passado não apenas explicava por que Marina chorava todas as noites e vivia em condições precárias, revelava também que Eduardo havia herdado não apenas uma fortuna, mas também uma dívida moral que sua família havia tentado esconder por mais de uma década. A verdade era mais devastadora do que ele jamais poderia imaginar, mas também seria o início de uma jornada de redenção que mudaria todas as vidas envolvidas para sempre. Eduardo passou 3 dias analisando cada documento que Lucas havia conseguido sobre o acidente que destruiu a família Santos. Cada página revelava detalhes mais devastadores sobre como sua própria família havia orquestrado a destruição de pessoas inocentes. Mas foi quando Lucas trouxe os arquivos médicos que Eduardo descobriu a verdade mais chocante de todas. Senhor Eduardo, disse Lucas com voz grave, há algo sobre o acidente que ainda não lhe contei. Algo que vai mudar completamente sua perspectiva sobre o que aconteceu com João. Eduardo olhou para o investigador com apreensão. O que mais pode haver? Já descobrimos que minha família destruiu a vida deles e escondeu tudo de mim. Lucas abriu um envelope lacrado e espalhou laudos médicos sobre a mesa. João não desenvolveu apenas problemas nervosos após perder a empresa. Ele sofreu um acidente vascular cerebral severo no dia em que recebeu a notificação judicial. Os médicos disseram que foi causado pelo choque emocional extremo. A revelação atingiu Eduardo como um soco no estômago. Lucas continuou. Isabel também não desenvolveu apenas problemas no coração. Ela teve uma crise de saúde muito grave, tão grave que perdeu parcialmente a visão. Ambos ficaram com limitações permanentes, Sr. Eduardo. João perdeu parte dos movimentos do lado direito do corpo e Isabel precisa de cuidados médicos constantes.
Eduardo se levantou abruptamente, caminhando até a janela enquanto tentava processar a magnitude da destruição que sua família havia causado. Por isso, Marina gasta quase todo o salário em medicamentos, murmurou com voz quebrada. Ela está mantendo os pais vivos sozinha. Há mais, disse Lucas hesitante. Marina não apenas abandonou a faculdade para cuidar dos pais. Ela teve que aprender enfermagem sozinha, através de livros e vídeos na internet, porque não tinha dinheiro para contratar cuidadores profissionais. Durante 12 anos, ela se tornou enfermeira, fisioterapeuta, psicóloga e provedora da família ao mesmo tempo. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. A imagem de Marina, uma jovem de 17 anos, aprendendo sozinha como cuidar de pais gravemente doentes enquanto trabalhava para sustentá-los, era mais do que seu coração conseguia suportar. Como ela conseguiu sobreviver a isso tudo? Lucas mostrou mais documentos. Aqui estão os registros de trabalho de Marina nos últimos 12 anos. Ela trabalhou como vendedora em lojas, atendente em restaurantes, cuidadora de idosos, faxineira em hospitais, qualquer trabalho que oferecesse horários flexíveis para ela cuidar dos pais. E, Sr. Eduardo, há algo que vai deixá-lo ainda mais chocado. Eduardo voltou para sua cadeira, preparando-se para mais uma revelação devastadora. Lucas apontou para um documento específico. Marina trabalhou durante 3 anos como auxiliar de limpeza no Hospital São Vicente. Sabe por que ela saiu de lá? Por quê? Perguntou Eduardo com voz rouca. Porque ela descobriu que seu pai havia sido internado naquele mesmo hospital durante a crise que o deixou com sequelas. Marina limpava os corredores do mesmo lugar onde João havia quase perdido a vida por causa da injustiça que sua família cometeu. Ela não suportou trabalhar lá e pediu demissão, mesmo ganhando melhor que outros empregos. A culpa que Eduardo sentia era tão intensa que ele mal conseguia respirar. Cada nova informação revelava o nível sobre-humano de força e dedicação que Marina havia demonstrado durante mais de uma década. Ela não era apenas uma faxineira exemplar. Era uma heroína silenciosa que havia sacrificado completamente sua própria vida para manter os pais vivos e dignos. Lucas, disse Eduardo com determinação renovada, quero que você encontre Marina hoje à noite. Não para investigar, mas porque preciso falar com ela. Não posso continuar fingindo que não sei quem ela é. Lucas hesitou. Sr. Eduardo, tem certeza? Se ela descobrir que o senhor é filho do homem que destruiu sua família... Ela vai descobrir de qualquer forma, interrompeu Eduardo. Prefiro que seja por minha honestidade do que por acaso. Além disso, preciso começar a consertar os erros do meu passado. E isso só vai acontecer se eu for completamente transparente com ela. Naquela noite, Eduardo seguiu Lucas até a região onde Marina morava. Mas em vez de observar à distância, Eduardo tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Ele iria até a porta da casa abandonada e falaria diretamente com Marina. Seu coração batia tão forte que parecia ecoar no silêncio da noite. Quando Eduardo bateu delicadamente na porta improvisada da construção precária, ouviu vozes baixas conversando no interior. Passos lentos se aproximaram, e a porta se abriu revelando Marina com uma expressão de completo choque. Ela estava usando roupas simples e tinha as mãos sujas de cuidar dos pais. Mas seus olhos continuavam tendo a mesma gentileza que Eduardo lembrava da infância. Senhor Eduardo, gaguejou Marina, claramente sem entender o que estava acontecendo. O que o senhor está fazendo aqui? Como descobriu onde eu moro? Eduardo respirou fundo e disse as palavras que mudariam ambas as vidas para sempre. Marina, eu vim aqui porque preciso te contar uma verdade que deveria ter descoberto há muito tempo. Eu não sou apenas seu chefe. Eu sou o menino com quem você brincava no jardim da mansão quando éramos crianças. Marina ficou paralisada, seus olhos se enchendo de lágrimas instantaneamente. Não pode ser. Eduardo Silveira partiu em um acidente quando tinha 18 anos. Papai me disse que... Seu pai inventou essa história para me proteger da verdade, disse Eduardo com voz embargada. Ou talvez para proteger você. Marina, eu sou realmente o Eduardo que você conheceu na infância. E descobri toda a verdade sobre o que minha família fez com a sua. A reação de Marina foi mais devastadora do que Eduardo havia imaginado. Ela começou a tremer violentamente,
apoiando-se na parede para não cair. Você é o filho do homem que destruiu nossa família. Você é o herdeiro da empresa que tirou tudo de nós. Vozes fracas vieram do interior da casa. Marina, querida, quem está aí? Perguntou a voz debilitada de Isabel. Eduardo sentiu o coração parar quando ouviu a voz da mulher que havia sido como uma segunda mãe para ele. Marina olhou para trás, depois para Eduardo, claramente dividida entre o choque de descobrir sua identidade e a necessidade de proteger os pais de mais sofrimento. Marina, disse Eduardo com lágrimas escorrendo pelo rosto, eu não sabia de nada. Meu pai escondeu a verdade de mim durante todos esses anos. Só descobri há 3 dias. E desde então, não consegui pensar em outra coisa, além de como consertar o erro mais terrível que minha família cometeu. Marina o olhou com uma mistura de dor, raiva e algo que Eduardo não conseguia identificar. Eduardo! Disse ela com voz quebrada. Você tem ideia do que nós passamos? Você sabe quantas noites eu passei em claro cuidando do papai quando ele não conseguia nem se lembrar do próprio nome? Você sabe quantas vezes eu pensei em desistir de tudo? A resposta de Marina atingiu Eduardo como uma revelação. Mas você nunca desistiu, disse ele com admiração genuína. Marina, o que você fez durante esses 12 anos é mais heróico do que qualquer coisa que já vi na minha vida. Você salvou seus pais com amor puro, e agora eu quero usar tudo que tenho para ajudar vocês. Marina enxugou as lágrimas e olhou diretamente nos olhos de Eduardo. Eduardo, há algo que você precisa saber. Algo que talvez explique por que nossos caminhos se cruzaram novamente depois de tantos anos. Eduardo esperou, sentindo que mais uma revelação importante estava prestes a ser feita. Marina respirou fundo e disse, você se lembra do dia em que quase se afogou na piscina da mansão quando tinha 8 anos? A memória voltou instantaneamente para Eduardo. Ele havia caído na piscina e não sabia nadar. Alguém o havia puxado para fora da água e salvou sua vida. Mas a memória era confusa. Sim, me lembro. Mas nunca soube quem me salvou. Fui eu, disse Marina com voz suave. Eu tinha apenas 5 anos, mas consegui puxar você para a borda da piscina. Meu pai chegou correndo logo depois, mas você já estava fora da água. Eduardo, eu salvei sua vida quando éramos crianças. E agora você está aqui, querendo salvar a minha. O círculo se fechou de forma tão perfeita que Eduardo sentiu como se o universo estivesse corrigindo um erro cósmico. A menina que havia salvado sua vida na infância estava agora diante dele, dando-lhe a chance de retribuir aquele ato de amor incondicional. O silêncio que se seguiu à revelação de Marina foi interrompido por uma voz fraca, vinda do interior da casa. Marina, filha, está tudo bem aí fora? A voz de João ainda carregava o carinho paternal que Eduardo lembrava da infância, mesmo debilitada pelos anos de sofrimento. Marina olhou para Eduardo com os olhos cheios de lágrimas, claramente dividida entre proteger os pais de mais dor e lidar com a presença inesperada do homem que representava o passado mais doloroso da família. Eduardo, sussurrou ela, meus pais não podem saber quem você é. Não agora. Eles já sofreram demais. Mas antes que Eduardo pudesse responder, João apareceu na porta, apoiando-se em uma bengala improvisada. Mesmo com os cabelos completamente grisalhos e o corpo curvado pelas sequelas do derrame, seus olhos ainda tinham a mesma bondade que Eduardo recordava. Quando João viu Eduardo, seu rosto se transformou completamente. Meu Deus, murmurou João, largando a bengala e quase perdendo o equilíbrio. Eduardo? É realmente você, meu menino? Eduardo sentiu como se tivesse voltado no tempo. A forma carinhosa como João o chamava de meu menino era exatamente igual a quando ele tinha 8 anos. Oi, seu João, disse Eduardo com voz embargada, usando o mesmo tratamento respeitoso da infância. João começou a chorar, estendendo os braços trêmulos em direção a Eduardo. Meu menino, você cresceu tanto. Onde você esteve todos esses anos? Por que desapareceu sem dizer nada? Marina tentou intervir. Papai, talvez seja melhor entrarmos e conversarmos com calma. Mas João não estava ouvindo. Ele caminhou cambaleando em direção a Eduardo e o abraçou com toda a força que suas condições físicas permitiam. Eduardo, meu menino, quantas vezes pensei em você.
Quantas vezes me perguntei se você estava bem, se havia se tornado um homem de bem. O abraço de João quebrou completamente as defesas emocionais de Eduardo. Ele retribuiu o abraço com intensidade, sentindo o corpo frágil do homem que havia sido como um pai para ele. Seu João, eu sinto muito. Sinto muito por não ter procurado vocês antes. Sinto muito por tudo o que aconteceu. Isabel apareceu na porta, movendo-se lentamente com a ajuda de uma cadeira improvisada como andador. Quando ela viu Eduardo, seus olhos, mesmo com a visão parcialmente comprometida, se iluminaram de uma forma que partiu o coração do jovem empresário. "Eduardo, meu querido menino", exclamou Isabel com voz trêmula de emoção. "É realmente você? Marina, é realmente nosso Eduardo." A ironia da situação era devastadora. João e Isabel estavam recebendo Eduardo com amor incondicional, sem saber que ele era o filho do homem responsável por toda a sua desgraça. Marina observava a cena com uma expressão de dor profunda, claramente atormentada por saber a verdade que os pais ainda desconheciam. "Venha, venha para dentro", disse Isabel, fazendo gestos para que Eduardo entrasse. "A casa não está nas melhores condições, mas você sempre será bem-vindo aqui, meu querido." Eduardo olhou para Marina, que assentiu tristemente, sabendo que não poderia negar aos pais a alegria de reencontrar o menino que haviam criado como filho. Quando Eduardo entrou na construção precária, o contraste com sua infância privilegiada o atingiu como um murro no estômago. O interior da casa era ainda mais chocante do que ele havia imaginado. Não havia móveis adequados, apenas caixotes de madeira servindo como cadeiras e uma mesa improvisada com tábuas velhas. A iluminação vinha de velas e uma lamparina a querosene. Não havia geladeira. Apenas um pequeno isopor que Marina usava para conservar os medicamentos dos pais. "Sente-se, meu menino", disse Isabel, indicando o melhor caixote que tinham. "Marina, prepare um chá para nosso Eduardo. Use as folhas boas que guardamos para ocasiões especiais." Marina olhou para Eduardo com uma expressão que misturava dor, ironia e algo próximo do desespero. Ela estava sendo forçada a servir chá para o filho do homem que havia destruído sua família, enquanto seus pais o recebiam como o filho pródigo que havia retornado. "Seu João, Dona Isabel", começou Eduardo com voz cuidadosa, "preciso contar para vocês por que desapareci e por que estou aqui hoje." João se inclinou para a frente, ansioso para ouvir. "Claro, meu menino. Sempre nos perguntamos o que havia acontecido com você. Seu pai disse que você havia ido estudar fora, mas depois nunca mais tivemos notícias." Eduardo respirou fundo, sabendo que as próximas palavras mudariam tudo. "Seu João, eu realmente estudei no exterior, e quando voltei, meu pai me disse que vocês haviam se mudado para muito longe. Só agora descobri a verdade sobre o que realmente aconteceu com vocês." Marina parou de preparar o chá, seus ombros tensos antecipando o que estava por vir. Isabel notou a tensão no ar. "Eduardo, querido, você parece preocupado. Aconteceu algo?" "Aconteceu sim, Dona Isabel, e eu preciso pedir perdão para vocês pelo erro mais terrível que já foi cometido." Eduardo se ajoelhou no chão precário da construção, diante de João e Isabel. "Eu descobri que minha família, minha empresa, foi responsável pela destruição da Santos em Filha." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. João e Isabel ficaram paralisados, tentando processar o que haviam acabado de ouvir. Marina largou a xícara que estava segurando e o barulho da porcelana se quebrando ecoou na construção silenciosa. "Eduardo", murmurou João com voz fraca, "você está dizendo que..." "Estou dizendo que o vazamento químico que contaminou a água e destruiu a empresa de vocês partiu da fábrica da Torres Corporation. Estou dizendo que meu pai sabia disso e usou advogados para jogar a culpa em vocês. Estou dizendo que vocês perderam tudo por causa da minha família, e eu nunca soube de nada." Isabel começou a chorar silenciosamente, não de raiva, mas de uma tristeza profunda. João ficou em silêncio por longos minutos, sua mente claramente tentando reconciliar o amor que sentia pelo menino que havia criado com a devastação que a família dele havia causado. "Eduardo", disse João finalmente com voz quebrada, Você sabia disso quando veio trabalhar aqui?" "Não, seu João. Marina tem trabalhado para mim há mais de 1 ano.
E eu só descobri sua identidade há alguns dias. Só descobri a verdade sobre o acidente há 3 dias. Meu pai escondeu tudo de mim durante 12 anos. Marina finalmente falou, sua voz carregada de uma dor que havia sido reprimida por mais de uma década. Papai, mamãe, durante todos esses anos que cuidei de vocês, que trabalhei em empregos humilhantes para comprar seus remédios, que dormi no chão para que vocês tivessem as únicas camas decentes, Eduardo estava vivendo como príncipe com o dinheiro que deveria ter sido nosso. A acusação de Marina atingiu Eduardo como uma punhalada, mas ele sabia que ela estava certa. Marina tem razão, disse Eduardo com voz firme. Eu vivi uma vida de luxo construída sobre a injustiça que destruiu a vida de vocês. E mesmo que eu não soubesse disso, isso não diminui minha responsabilidade. João olhou para Eduardo com olhos marejados e disse algo que mudou completamente o rumo da conversa. Eduardo, meu menino, você acha que eu não sei quem você é? Você acha que não reconheci meu próprio filho do coração? A revelação chocou até mesmo Marina. João continuou. Desde o primeiro dia que você começou a trabalhar com Marina, eu sabia que era você. Uma mãe reconhece o cheiro do próprio filho, e um pai do coração reconhece os olhos da criança que ajudou a criar. Eduardo ficou sem palavras. Isabel assentiu através das lágrimas. Nós sabíamos, querido. E mesmo assim, ficamos orgulhosos quando Marina nos contou como você a tratava bem no trabalho, como você era respeitoso com todos os funcionários. Mas por que nunca disseram nada? Perguntou Marina, claramente chocada. João olhou para a filha com infinita ternura, porque sabíamos que se você descobrisse quem ele era, nunca mais conseguiria trabalhar em paz. E precisávamos que você trabalhasse, minha filha. Precisávamos sobreviver. A revelação de que João e Isabel sabiam da identidade de Eduardo durante todo esse tempo criou uma nova dimensão de complexidade emocional. Eles haviam escolhido proteger tanto Eduardo quanto Marina, sacrificando sua própria dor em nome do bem-estar da família. Eduardo se levantou e olhou para os 3 membros da família Santos, as pessoas que haviam sido mais importantes em sua formação como ser humano. Eu vim aqui hoje para pedir perdão e para oferecer tudo o que tenho para consertar o erro da minha família. Mas depois de tudo que ouvi, percebo que vocês já me deram muito mais do que mereço. Vocês me deram perdão antes mesmo de eu pedir. João estendeu a mão trêmula para Eduardo. Meu menino, você não é responsável pelos erros de seu pai. Mas se quiser honrar nossa memória, use o que aprendeu conosco para ser o homem que sempre soubemos que você poderia ser. 6 meses se passaram desde aquela noite transformadora na casa abandonada. Eduardo havia movido montanhas para cumprir a promessa que fez à família Santos. Mas nem ele imaginava como essa jornada de redenção mudaria não apenas as vidas de João, Isabel e Marina, mas também redefiniria completamente o significado de sua própria existência. A primeira mudança aconteceu em questão de dias. Eduardo utilizou seus recursos para transferir João e Isabel para o melhor hospital particular da cidade, onde uma equipe de médicos especialistas trabalhou incansavelmente para reverter anos de tratamento inadequado. Os resultados foram além das expectativas mais otimistas. João recuperou grande parte dos movimentos do lado direito do corpo e Isabel teve sua visão significativamente melhorada através de uma cirurgia pioneira. Mas a transformação mais impressionante aconteceu com Marina. Eduardo não apenas ofereceu a ela uma bolsa integral para concluir o curso de administração, como também criou um cargo especial na Torres Corporation, diretora de responsabilidade social. Marina, que por 12 anos havia sacrificado seus sonhos para cuidar dos pais, finalmente pôde voltar a estudar e trabalhar na área que sempre amou. A casa abandonada onde a família vivia foi substituída por uma residência digna no mesmo bairro, permitindo que mantivessem os vínculos com a comunidade que os havia acolhido nos momentos mais difíceis. Eduardo fez questão de que a nova casa fosse simples, mas confortável, respeitando a dignidade e simplicidade que sempre caracterizaram a família Santos. O momento mais emocionante aconteceu em uma manhã ensolarada de domingo, quando Eduardo visitou a família em sua nova casa. João estava no quintal cuidando de um pequeno jardim, algo que não conseguia fazer há mais de uma década, devido às limitações físicas.
Isabel estava na cozinha preparando o mesmo bolo de chocolate que Eduardo adorava na infância, usando agora uma receita adaptada para suas novas condições de saúde. Eduardo, meu menino, disse João enquanto mostrava orgulhosamente os tomates que havia plantado. Olha só como eles estão crescendo. Nunca pensei que voltaria a ver algo que plantei com minhas próprias mãos dar frutos. Eduardo observou as mãos de João, que agora se moviam com muito mais firmeza, tocando delicadamente as plantas como se fossem tesouros preciosos. Seu João, ver o senhor assim me faz entender que alguns milagres valem a pena esperar uma vida inteira. Isabel apareceu na varanda carregando uma bandeja com o bolo recém-saído do forno. Sua visão melhorada permitia que ela se movesse com segurança pela casa, e o sorriso em seu rosto era mais radiante do que Eduardo havia visto em décadas. Venham, queridos, ela chamou com voz alegre. O bolo está pronto, e Marina está chegando da universidade. Quando Marina chegou, carregando livros e com o uniforme da empresa, Eduardo mal conseguiu reconhecer a jovem que havia encontrado chorando silenciosamente no escritório meses antes. Seus olhos brilhavam com uma luz que ele não havia visto desde a infância dela. Marina não era mais apenas a faxineira que sacrificava tudo pelos pais. Ela havia se tornado uma mulher realizada, equilibrando com maestria seus estudos, o trabalho e o cuidado com a família. Como foi a apresentação do projeto hoje? Perguntou Eduardo enquanto se sentavam ao redor da mesa simples, mas aconchegante. Marina sorriu com orgulho genuíno. O professor disse que nosso plano para a fundação é o melhor que ele já viu. Eduardo, mal posso acreditar que em alguns meses vamos inaugurar o Centro de Apoio às Famílias em Situação de Vulnerabilidade. Quantas pessoas vamos poder ajudar? A fundação havia sido ideia de Marina. Em vez de simplesmente aceitar a ajuda de Eduardo, ela propôs criar uma instituição que ajudasse outras famílias que passavam por situações similares à que haviam vivido. Eduardo não apenas aprovou a ideia, como destinou uma parcela significativa de sua fortuna para garantir que a fundação funcionasse indefinidamente. João colocou a mão sobre a de Eduardo, um gesto que carregava décadas de afeto paternal. Meu menino, você sabe que sua maior conquista não foi nos ajudar, né? Sua maior conquista foi se tornar o homem que sempre soubemos que você era capaz de ser. Isabel assentiu, servindo fatias generosas do bolo para todos. Eduardo, quando você era pequeno, eu sempre dizia para o João, esse menino tem um coração grande demais para caber no peito, e hoje vejo que eu estava certa. Eduardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas de gratidão. Dona Isabel, seu João, vocês não entendem. Vocês me salvaram muito mais do que eu salvei vocês. Antes de reencontrar esta família, eu era um homem rico, mas completamente vazio. Vocês me mostraram que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no amor que compartilhamos. Marina olhou para Eduardo com uma expressão que misturava gratidão, admiração e algo mais profundo. Eduardo, você se lembra de quando éramos crianças e eu te perguntava se você seria um príncipe quando crescesse? Eduardo sorriu, lembrando-se vagamente da pergunta inocente. Lembro, sim. E você sempre dizia que não importava se eu fosse príncipe, porque você gostava de mim do jeito que eu era. Pois é, disse Marina com um sorriso emocionado. Você se tornou muito mais que um príncipe. Você se tornou um herói de verdade. Não porque tem dinheiro, mas porque usou esse dinheiro para consertar uma injustiça e restaurar uma família. João se levantou da mesa e caminhou até um pequeno porta-retratos que estava sobre a estante. Era uma foto antiga dos 4, João, Isabel, Marina e Eduardo, tirada no jardim da mansão dos Silveira, quando Eduardo tinha apenas 8 anos. Sabe de uma coisa, meu menino? Disse João com voz embargada. Esta foto sempre esteve conosco, mesmo nos piores momentos, porque sabíamos que um dia você voltaria para casa. A revelação tocou Eduardo profundamente. Durante todos os anos de sofrimento, a família Santos havia mantido sua foto como um símbolo de esperança e amor incondicional. Eles nunca o culparam pela tragédia que destruiu suas vidas. Ao contrário, mantiveram viva a memória do menino que haviam ajudado a criar. Isabel se aproximou de Eduardo e segurou seu rosto com as mãos calejadas pelo trabalho, mas suaves pelo amor maternal. Meu querido filho do coração,
Você quer saber qual é o verdadeiro milagre desta história? Eduardo aguardou, sentindo que Isabel estava prestes a compartilhar uma sabedoria profunda. O milagre não foi você nos encontrar depois de tantos anos, continuou Isabel com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. O milagre foi você não ter perdido a bondade do seu coração, mesmo vivendo em um mundo que ensina as pessoas a serem egoístas. O milagre foi você ter escolhido o amor quando poderia ter escolhido a indiferença. Marina se levantou e abraçou Eduardo com a força de quem abraça um irmão querido. Eduardo, quando eu era pequena e te salvei na piscina, eu não sabia que estava salvando alguém que um dia salvaria minha família inteira. Agora entendo que algumas pessoas nascem para se salvarem mutuamente. João se juntou ao abraço, seguido por Isabel, criando um círculo de amor que fechava definitivamente as feridas do passado. Família não é só quem tem o mesmo sangue, disse João com voz sábia. Família é quem escolhe amar e ser amado, não importa as circunstâncias. Quando Eduardo saiu da casa naquela noite, dirigindo pelas mesmas ruas que meses antes o haviam levado à descoberta mais chocante de sua vida, ele não era mais o mesmo homem. Havia aprendido que a verdadeira riqueza não se mede em cifras bancárias, mas na capacidade de transformar dor em amor, injustiça em redenção e egoísmo em generosidade. A Torres Corporation se tornou uma empresa modelo em responsabilidade social, liderada pelos princípios que Eduardo aprendeu com a família Santos: dignidade, honestidade e amor incondicional. Marina se tornou a face pública desta transformação, inspirando milhares de jovens a acreditarem que é possível vencer as adversidades sem perder a bondade do coração. Mas talvez o maior legado desta história seja a lição que Eduardo carrega para sempre. Às vezes, as pessoas que mais precisamos estão bem diante de nós, mas só as enxergamos verdadeiramente quando abrimos o coração para ver além das aparências. E assim, um milionário descobriu que a maior fortuna do mundo não estava em seus cofres, mas na família que havia perdido e reencontrado, provando que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta para casa. O verdadeiro milagre não foi a riqueza que Eduardo possuía, mas a riqueza que ele escolheu compartilhar. Porque no final, não importa quanto dinheiro temos, mas quanto amor deixamos pelo caminho. A família Santos nos ensina que não existem coincidências na vida, apenas encontros que estavam destinados a acontecer. E que o maior ato de coragem não é ter muito, mas saber usar o que temos para curar as feridas do mundo.